Oi, pessoal! E vamos começar uma nova semana e com novidades, né? Ó, livro 3 na área, galera. Vamos lá? Muito bem. Vamos começar essa semana com muita energia, muita garra, vontade, né, de aprender mais, tá bom? E vamos começar com nossa saudação e o nosso abraço, beleza? Vamos lá. Espero que o final de semana de vocês tenha sido assim um esplendor maravilhoso, tá bom? Se todo mundo já ficou em casa em segurança e todos com saúde, nossa, né? Tudo de bom, não é bom? Vamos lá. Português, tá bom? Só que antes de começar mesmo nossa matéria de português, nós vamos conhecer um pouquinho o quê? O nosso livro. Falamos no livro passado sobre vulcões, pois nossa capinha agora veio esse vulcão, ok? Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Que tal, né? Que esse vídeo que nós vamos ver agora já estivesse disponível naquela época, mas tudo bem, cada coisa tem seu tempo, tá bom? Então vamos abrir aqui e vamos conhecer um pouquinho mais sobre os vulcões. Nosso planeta possui algumas camadas que o formam. Entre essas camadas, existe uma que fica na parte mais próxima de nós, que é responsável por formar a superfície da Terra. Nessa superfície, existem placas tectônicas que são responsáveis por fazer com que essa parte mais externa da Terra esteja em constante movimento. O movimento que essas placas realizam é responsável por formar os vulcões, permitindo que um líquido muito quente que fica no interior do planeta, chamado magma, possa sair, causando o fenômeno tão conhecido dos vulcões. Os vulcões podem ser encontrados em diversas regiões do mundo. Existem aqueles que ainda estão ativos, ou seja, em alguns momentos podem liberar o magma pela abertura que fica na parte mais alta do vulcão, e ainda existem aqueles vulcões que são inativos e não fazem essa liberação. Além disso, muitos vulcões podem ser encontrados no fundo dos mares e oceanos, tanto ativos quanto inativos. Que tal vermos alguns dos vulcões existentes pelo mundo? Então, pessoal, aí foi um pouquinho, né? A apresentação da nossa capa do livro 3, tá bom? Então, essas linhas aqui amarelas, tudo aqui, né? Mostra as placas, né? Que tem no nosso planeta, que eles chamam tectônicas. E às vezes acontecem os terremotos, porque essas placas, né? Ficam em movimento, tá bom? Uma batendo a outra, vamos dizer assim, empurrando, né? Tentando se encaixar. Aí acontecem os terremotos, por isso que tem alguns lugares que sempre tem terremotos, né, de vez em quando, e aqui a gente tem, ó, cada círculo desse aqui, tá bom? É um vulcão que está ainda na sua força total, vamos dizer assim, né, está na ativa, tá bom? E nós aqui não temos, ó, no Brasil nós não temos, tá vendo? As placas tectônicas que a gente tem aqui deste lado do continente, né, da América do Sul, tá bom? Para cá a gente não tem, tem um pouquinho aqui, ó, mas já pega o quê? O oceano, tá certo? E não temos aqui, ó, nenhuma marquinha, né, de nenhum vulcão, tá certo? Então, e aí, gostaram de ver nosso vídeo sobre nossa capa? Então, vamos lá. Luz, câmera e os textos em ação. Vamos abrir nosso livro, abertura de capítulo, escrita em cena, ok? Olha só que legal a nossa abertura, não é isso? Um teatro, coisa que eu gosto, né? Tem muita gente que gosta também, mas tem muita gente que nunca foi, tá certo? Assim, é um teatro mesmo. Já pode ter assistido peças teatrais na escola, né? Onde mora, mas não exatamente assim, ir ao teatro. São poucos que nós temos, tá bom? E nem sempre dá para ir. Eu vou dar o exemplo aqui em Natal. Algumas vezes que tem teatro infantil, né, quando a minha filha era criança, era aos domingos.
Então ficava um pouco difícil de ir, né? Porque a gente tinha que ir de tarde e voltar no mesmo dia. No outro dia era segunda-feira para acordar. Então, quando tinha um teatro que fosse fora do domingo, né? No outro dia, aí dava certo. Nas férias também, tá bom? Então, hoje em dia, tá certo? Está mais acessível porque os teatros, né? Tem shopping, tem teatro, tá bom? Então fica um pouquinho mais acessível, tá bom? Mas vamos lá. Olha só o que nós vamos aprender. Luz, câmera e os textos em ação. Neste capítulo, você vai ver um grande espetáculo. Você vai conhecer mais o teatro e o texto que envolve uma apresentação teatral. Você vai conhecer textos escritos para serem colocados em cena e vai praticar leituras dramáticas como um ator ou uma atriz. E além disso, olha só, você vai conhecer palavras que são escritas com S e Z. Já vimos um pouquinho no livro 2, não foi, pessoal? Vamos acentuar esse estudo, tá bom? E vai estudar a função dos verbos de ação e de estado. Também já falamos um pouco sobre isto no livro 2. Muito bem. Então, vamos lá. Olha só. Em cena. Você sabia que para uma peça de teatro acontecer, os atores precisam ensaiar muito? Verdade. Pois só assim conseguem decorar os movimentos e as falas. Então, ele não tem que decorar só o que vai falar. Ele tem que decorar também os movimentos na hora certa, como ele vai se locomover naquele espaço, tá bom? Você sabia que essas movimentações e esses diálogos não acontecem de forma improvisada? Ele chega lá num dia, faz de um jeito, no outro dia ele já faz de outro, porque o teatro, quando tem essas apresentações no teatro, é uma temporada, certo? Vários dias naquele teatro, aquela mesma peça. Mesmo que o ator já saiba tudo que vai falar, ele não pode chegar lá cada dia fazer a movimentação dele tudo e sair improvisando, não, tá certo? Isso significa que os atores precisam se dedicar, entender o texto, decorar as falas e seguir as indicações de falas de cada personagem. Não é à toa que tem um diretor ali, né? Para ir dirigindo os atores, tá bom? Porque senão era muito simples, cada um pegava o seu texto, decorava, vamos lá, todo mundo na hora ia apresentar. Não é isso? Mesmo que tivesse ensaio, mas cada um na hora ia querer fazer do seu jeito, tá bom? Então não é bem assim. Vamos conhecer um texto dramático. Vamos lá? Seu Calixto, o pescador. Personagens: Seu Calixto, roceiro típico, simples, objetivo, um homem que gosta de aproveitar a vida. Anemias, filho de Cássia e Calixto, moleque, peralta e vivo. E um homem, né? Esse aqui não tem nome. Estrangeiro, altivo, que ainda não sabe o que é boa vida. Como vai ser o cenário? A cena passa-se à beira do rio, não há necessidade de caracterizar o ambiente. A ação dos personagens e o texto determinarão claramente o espaço onde se passa a cena, ok? Qual é a cena única que vai ter? Na beira do rio. Então, todo mundo vai estar só na beira do rio, tá? Não tem ninguém que vai lá na casa, que vai lá não sei aonde. Todo mundo vai se passar ali todo, peça teatral, na beira do rio. Um homem bem vestido entra em cena, tendo nas mãos uma vara de pescar super moderna. Senta-se no chão, lança sua linha. Ao falar, percebe-se que é um estrangeiro, de sotaque carregado. Está fascinado com a pescaria, como uma criança com um brinquedo novo. Entram Calixto e Anemias. Então, pessoal, isso é o que eles recebem. Eles recebem sabendo que eles vão fazer isso e que nessa hora vai entrar dois personagens. Calixto, tarde. Aí Anemias, tarde.
E o homem, boa tarde. Olha, o homem já falou, né? Bem mais culto. Calisto e Anemias sentam-se também. Começam a pescar. Um tempo, eles curtem a pescaria naquele silêncio de pescador experimentado. O homem paciente toda hora tira seu anzol da água, mas nunca pesca nada. Ele não se irrita, está contente com a brincadeira nova. O ato de apanhar ou não apanhar peixe será sempre realizado por meio de mímica. Então, esse personagem aí, sempre que estiver tirando, e ele vai fazendo mímica como quem está chateado, não pegou o peixe, joga de novo, tá certo? Calisto e Anemia quase simultaneamente pegam cada um peixe. Tiram os peixes dos anzóis e colocam-nos num embornal. Tá? Voltam a colocar minhocas nos anzóis e a lançá-los novamente na água. O homem olha um tempo. Calisto e Anemias pescam mais 2 peixes novamente. E mais uma vez tiram-no dos anzóis e colocam-nos no embornal. Depois enrolam a vara, preparando-se para ir embora. Tá vendo? Aí o homem, mas vocês já vão embora? É. Para nós, por hoje já chega. Já pescamos 4 peixes. É o quanto a gente precisa. Aí o homem, mas o senhor pesca assim sempre tão depressa? Calisto, é. Parece que até os peixes já conhecem a gente, que ficam só esperando a gente chegar para fisgar o nosso anzol. Pois eu estou aqui há 2 horas e ainda não pesquei nada. É porque ainda é novo por aqui. Se vier aqui todo dia, o senhor aprende as manhas dos peixes. Aí o homem, mas já que é assim, por que o senhor não pesca bastante peixe? Mas para que bastante se eu só preciso de 4? Aí daqui para frente, o homem vai falar como se estivesse prisioneiro de uma ideia que o fascina. Ele embarca na ideia e nem dá tempo para seu Calixto interferir, mesmo que este tente por diversas vezes. Aí o homem, me desculpe, senhor, como é mesmo seu nome? Calisto, mas me trate por você mesmo. Eu estou meio acabado, mas ainda sou novo. Me desculpe, senhor Calisto, mas não me leve a mal. Se eu lhe der um conselho, raciocine comigo. Você tem uma vara de pescar, certo? Aí a Calisto, concordando, né? Mas não entendendo para que tudo aquilo. Seu gasto por dia são 4 peixes. Agora preste bem atenção. Calisto presta a maior atenção que pode. Se em vez de pescar 4 peixes, você pesca 6, o que acontece? Sobram 2. E o que você pode fazer com os 2 peixes que sobraram? É lógico, vai vender. Calisto tenta interromper, mas o homem não deixa. Essa pessoa que comprou seus 2 peixes vai comentar com outra pessoa que também vai querer comprar peixes em sua mão. E mais outra, e assim por diante. De repente, você vai ter uma grande freguesia. Daí, em vez de você pescar com vara, com o dinheiro que você ganhou vendendo seus peixes, você comprou uma rede. Como você sabe pescar, precisando, eu posso até entrar de sócio na compra da rede. Com a rede, você vai poder pescar cada vez mais peixes. E como vão ser muitos peixes, você põe uma banca na rua e deixa seu menino, que está grandinho, tomar conta. Anemias olha assustado e também sua mulher. Com o tempo, você ganhando sempre mais dinheiro, com conta no banco e me mandando sempre minha parte para o meu país. Você já vai poder comprar um barco. Mesma prestação, com financiamento. Daí você pode ter 2 ou 3 ajudantes. A banca na cidade já vai ser pequena para tanto peixe. Você compra um frigorífico, congela os peixes, sempre ficando cada vez mais rico. Você compra mais barcos, vai montando sua frota. Você vai poder abastecer todas as grandes cidades do país e, quem sabe, até exportar. Na sua casa, você vai ter, no mínimo, 4 empregadas.
e uma só para cuidar do cachorrinho. Aí o Calixto: mas para que eu vou querer tudo isso, seu moço? Ora, meu rapaz, quando você tiver todo esse dinheiro, vai poder fazer como eu. Agora, que estou aqui de férias, com a minha família, que ficou no hotel lá da cidade. Enquanto que eu estou aqui, descansando, feliz da vida, despreocupado, pescando. Me desculpe, seu moço, mas sem querer lhe faltar com o devido respeito, me diga uma coisa. Não é isto que eu já estou fazendo agora? Olha, confuso, né, o homem. Aqui vai dizendo como ele tem que agir. Olha confuso para Calixto sem saber o que dizer. Depois respira fundo e diz: e não é que você tem razão? Quer dizer, né? Ficou confuso sem saber o que dizer. Vai-se embora, mal se despedindo de Calixto e Anemias. Aí Anemias: o que é que o homem queria, pai? Sei lá, meu filho. Acha que a trabalheira dele deixou ele meio de miolo mole. Mas vamos embora, que sua mãe está esperando os peixes para o jantar. Os três saem pelo lado que entraram em direção à casa deles, onde irão mais uma vez saborear de um jeito gostoso aquela tarde na roça. Pronto, entenderam? Então, quando eles vão ensaiar, eles recebem um texto desta forma, os atores, tá certo? Eles vão recebendo não só o que eles têm que falar, mas como eles têm que agir lá na hora, como é que eles vão se movimentar no palco, tá certo? E tudo isso com muito ensaio e dedicação, né? Foi assim que eles disseram, tá bom? E para entender o texto, nós vamos fazer agora, tudo bem? Vamos lá para entender o texto. Muito bem. Podemos fazer juntos, tá bom? Antes de iniciar a história, o texto faz descrições importantes. Gente, tem um ponto final aí. Isto não é uma pergunta. Isso é uma afirmação. Ele está dizendo que antes de iniciar a história, o texto faz descrições. Aí ele pergunta: que descrições são essas? Tá? As descrições é o que está escrito orientando os atores, tá? Então, quais são? Então, preste atenção. Tem descrições que fazem referência às personagens. Então, tem umas que se referem aos personagens, como eles vão fazer, como eles vão agir, tá certo? E tem descrições que é relacionada ao cenário. Como é que o cenário deve estar organizado, tá bom? O que é que eu vou botar ali? Umas pedras para esses homens sentar em cima para poder pescar o peixe, tá bom? O que é que não pode faltar ali naquele cenário, ok? Então, vamos lá. Em que cenário? Questão 2. Em que cenário a história se passa? Foi bem claro lá no texto, dizendo, lá no começo, que ele disse assim, cenário que se passa lá, onde? Muito bem, a história se passa em um cenário à beira de um rio, tá certo? Lá na beira do rio, se passou-se toda a conversa, quando terminou cada um foi-se embora e acabou-se, tá bom? Não mostrou mais nada que isso. Questão número 3, tá bom? Vocês sabem que depois vocês podem ir pausando, né, pessoal? Quem são os personagens? Calixto, que não é Ananias, eu errei o nome, é Anemias, né? Anemias. Rapaz, mas eu pensei em Ananias. Sabia que tem esse nome também? Anemias. Muito bem. Vamos botar maiúscula. Muito bem. Anemias. Vamos tirar isso aqui. Quem é ele? Filho de Calixto. E um homem, porque também não disse que nome era esse, só disse que ele era o quê? Estrangeiro. Então, são esses três, tá? Eu poderia simplesmente botar Calixto, Anemias e um homem.
mas eu tô dizendo Calixto é quem? Anemias é quem? Tá bom? Quem não leu a história, de repente pode pensar que Calixto é o filho, Anemias é o pai, e por aí vai. Tá bom? Então vamos lá. Vamos analisar como a história descreve Calixto e o homem, tá bom? Então vocês vão agora, liguem aí, tá? Para onde vocês vão ligar? As características de cada um deles, do homem e de Calixto. Vai lá. Tudo bem? Vão lendo os pontinhos e ligando para o personagem para o nome do personagem, tá bom? E aí, deu certo? Vamos lá. Quem é um homem do campo? Ó, Calixto. Quem dos dois é simples? Calixto. Quem dos dois é tranquilo? Calixto. Faz de conta que tá ligando tudo para lá, viu, gente? Esse mouse aqui não ajuda. Satisfeito. Ah, quem é satisfeito com a vida que leva? Calixto. Empresário. Ah, empresário era o homem. E ele era rico. É porque tem empresário que já faliu, viu? Estrangeiro era o homem. Visão grandes para negócios. Nossa Senhora, ele transformou Calixto num homem que já estava vendendo peixe para fora do país, não foi? E era muito ansioso. Vocês viram? Ele falando o tempo todo, não deixava nem Calixto falar. Calixto queria falar e o homem não deixava, tá vendo? Então aqui a gente tem, quando você vai, né, pegar um personagem, você tem que se transformar nessa pessoa calma, simples, tranquila, de bem com a vida, tá bom? Ou então aquela pessoa ansiosa e que quer tudo na hora e que já vai pensando não sei o quê. Então você tem que encarnar o personagem que eles dizem, beleza? Vamos lá. Vamos observar. O texto possui muitos diálogos e muitas indicações de como os personagens devem se movimentar e se expressar. Olha aqui, ó. De que forma se indica o personagem que fala? Pelo nome do personagem em letras maiúsculas. Vou mostrar isso aqui para vocês agora no texto. Ó, toda vez que foi falar de personagem, ó, estava o nome do personagem com letras todas maiúsculas, tá certo? Então, toda vez eles sabiam que era sua vez de falar, porque tinha o nome do personagem e elas estavam em letras maiúsculas. De que forma se indica os movimentos e as expressões dos personagens? Ah, isso aqui estava entre os parênteses e a letrinha estava em itálico, tá? Vamos mostrar lá em parênteses e em itálico, tá bom? Professora, o que é itálico? Vamos lá. Itálico é assim, pessoal, preste atenção. Ó, botei as duas maiúsculas e as duas minúsculas, tá bom? Itálico é esse aqui, ó, este símbolo que tem aqui, tá bom? Esse aqui eu deixo a letrinha em negrito, deixo em itálico, aqui eu vou deixar sublinhado, tá bom? Quando eu escrevo normal, então vamos lá, vamos escrever aqui o nome hoje, tá bom? Agora eu vou escrever, tá certo? A mesma palavra em itálico. Olha como a letrinha aí, ela é deitadinha assim, ó. Hoje. Perceberam? As letrinhas, elas estão inclinadinhas, um pouquinho inclinadas, tá certo? Então, isso é quando está em itálico, tá bom? Então, é isso que acontece, tá bom? Então, as letras estão entre parênteses, tá bom? E com as letras em itálico. Quem não está acostumado, nem nota essa diferença, tá certo? Porque você viu que ela fica em itálico bem razoavelmente assim, bem discretamente. Vamos para o texto e nós vamos pintar de azul as indicações de movimentos e gestos dos personagens, que são aquelas partes onde ele dizia como o personagem deveria agir, tá bom? E de amarelo, nós vamos pintar as indicações de como os personagens devem se expressar.
expressão e ação. Ação é o movimento do corpo. Ele vai andar para um lado, ele vai andar para o outro, ele vai sentar. Viram que teve hora que eles sentaram? E o que é a expressão? É você expressar no rosto alguma coisa que ele está pedindo. Tá certo? Isso é uma expressão. Tô com dúvida. Tô feliz. Tô com raiva. É expressão facial principalmente. Tá bom? Tanto tem a expressão do corpo, tá bom? A gente faz logo, às vezes, o movimento com as mãos, como tem o do rosto, que é a facial. Beleza? Então, vamos lá. Por isso que a gente diz que um bom ator, ele tem essas expressões faciais e corporais, tá? Bem trabalhadas. Vamos lá. Primeiro, nós vamos para a de azul, tá bom? Então, a de azul, deixa eu só ler de novo aqui no meu livro. De azul são as dos movimentos. Então, vamos lá. Início do nosso texto. Nós vamos pegar aqui, ó, esse parágrafo que diz assim. Depois, onde tem cena única. Aqui, ó. Um homem bem vestido entra, olha a ação. Ele vai entrar, né? Vai pegar a vara, vai sentar, tá bom? Então, isso aqui, ó. Desculpa, pessoal. Tem que apagar. Tem que mudar aqui. Vamos lá. Aqui. Vamos ver se vai. Não. Tirou. Vamos ver se vai. Pronto. Aqui, esse aqui é de azul. Ok? Então, essa parte aí vai dizendo como o homem deve se comportar nesta cena. Ok? Vamos lá, continuando. Aí, depois, vamos lá, falaram. Depois que eles falaram, tá? Aí vem aqui dizendo como Calisto e Anemias vão se comportar, como cada um vai fazer, tá certo? Tá vendo? Vai tirar o peixe, né? Vai botar o anzol, tá certo? Então, esta parte aqui vocês vão pintar de azul. Vocês podem só circular, se quiser essa parte todinha. Pega o lápis azul, tá bom? Calma, peraí, até aqui. Pronto, tá bom? Toda essa parte é a movimentação que Calisto e o filho dele devem fazer nesse começo da encenação. Tá bom? Vejam que aí ele não está pegando a conversação dos personagens. Ok? Vamos dar continuidade. Vamos lá. Lembra que ele disse que era entre parênteses? Então, vamos lá. Novamente aqui, ó. Daqui para o homem vai falar, né? Como se estivesse prisioneiro de uma ideia fascinante. Ele vai dizendo, tá bom? Então, aqui, como ele vai se expressar. Procurem, vão procurando com calma, que vocês vão encontrando, né? Vai terminando o diálogo deles, tá bom? Pode virar a página, pessoal, que o restante a gente vai encontrar do outro lado. Ó, Calisto tenta interromper, né? O homem quer falar e ele tenta interromper, mas o homem não deixa, tá bom? Então, ele tem que mostrar que ele tá querendo falar, tá bom? Às vezes alguém quer falar, a gente fala assim, né? Para dizer, um momento, tá bom? Vamos lá. Estão encontrando? Muito bem, vamos lá. Vamos lá embaixo. Deixa eu ver, Calisto, me desculpe, tá aqui. E diz, não. Vamos lá. Confuso, sem saber o que dizer. Aí ele vai embora. Olha o movimento que ele tem que fazer nessa hora. Ele vai dizer o quê? Ele tinha razão, Calisto. Ele estava ali de boa, só pescando. Ele não precisava trabalhar tanto na vida para depois descansar. Ele já tinha essa vida boa, né? Aí ele ficou
sem saber o que fazer, ó. Como a gente diz o quê? Picou a mula e foi embora. E olha aqui o finalzinho do texto. Os 3 saem. Então, os 3 vão sair do palco, né? Por onde deve entrar, por onde deve sair. Todas essas marcações no palco são bem ensaiadas e eles recebem isso nesse texto. Cada ator recebe. E cada ator recebe sua fala, com a fala dos outros, com tudo. Todo mundo recebe tudo igual. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Agora, a gente vai para a parte amarela. Ok? Vamos voltar ao texto. Tá bom? Detalhe, viu, pessoal? Tudo aquilo que eu já marquei aqui de azul já saiu. Porque sempre que você vai clicando, ele vai apagando o anterior. Vamos lá. O de amarelo, vou ler de novo aqui no meu livro. Eu quero as indicações de como os personagens devem se expressar. Então, vamos lá. Vamos ver. Na página 9, lá embaixo, onde ele vai mostrar assim, a cara de Calixto. Cadê? Aqui, ó. A expressão do rosto. Concordando. Ele tá concordando. Tá concordando, mas não tá entendendo para que tudo aquilo, não. Né? Como quem diz. Tudo bem, né? Não tem para que não, né? Tudo bem. Aí, Calixto, preste atenção. Cadê onde é que tá? Aqui, ó. Calixto, tá vendo como já apagou lá em cima, pessoal? Quando a gente marca um, apaga o outro, tá bom? Qualquer coisa, volta um pouquinho no vídeo aí, tá? Então, ele vai prestar mais atenção, né? Maior atenção que pode, tá bom? Então, são as expressões. Vamos para a página 10, onde Anemia vai olhar assustado. Como quem diz assim, esse homem é doido, já tá arranjando serviço para mim? Ah, meu Deus, botou meu pai para pescar de vara, de rede, arranjou um barco, arranjou uma banca, quer me botar para trabalhar, né? Então, o garoto, veja que o garoto até agora não tinha falado nada, né? O garoto só faz, até agora, as expressões dele. Aí, lá embaixo, aqui, ó. O que é que o homem vai fazer? Olha a expressão dele. Ele vai olhar confuso para Calixto, sem saber o que dizer. E depois respira fundo. Tá vendo? As expressões. Então, as expressões faciais, elas dizem muito, tá bom? Além da expressão corporal, nós temos também a expressão facial, beleza? Ok, vamos seguir adiante. Lembre que é só voltar. Aí, o que é que ele fala aqui do texto? O texto de teatro, também chamado de texto dramático, é para ser representado. Por isso, apresenta a descrição do cenário e dos personagens, tá? Que foi essas partes aí que a gente descobriu. Claro que tem as falas, né? Além das falas. Que ele não vai dizer só o que cada um vai fazer lá no palco, porque não é cinema mudo, né? Como antigamente, então não é um teatro mudo, tá bom? Também há as indicações de como os personagens devem se movimentar e se expressar. E principalmente o quê? No diálogo, que é para você saber naquele momento que cara você vai fazer. Tô de olho, entendeu? As indicações em texto teatral são chamadas de rubricas, tá bom? Pega a sua rubrica, vai estudar, beleza? O cenário faz parte. Como você viu, o cenário é o lugar onde acontecem as cenas da história, para que uma peça seja apresentada. O cenário precisa ser montado de acordo com as cenas da história. Lógico. Vamos analisar o cenário da história de Calixto? Então, este mão na massa, anota aí em cima, vai ser atividade complementar, beleza? Atividade complementar será este mão na massa, tá bom? Você já lê lá embaixo para saber mais, tá certo? Vamos ler só o para saber mais. Em um texto dramático, todas as indicações de movimentos e gestos e todas as expressões dos personagens são conhecidas como rubricas. Foi o que você acabou de analisar. Tá bom, então? Então, vamos lá. Então, esta tarefinha aqui, mão na massa, para casa. Beleza? Então, tchau, até a próxima
E lembra, tá, pessoal? Quem não pegou ainda o livro 3, vai lá, que tá tudo lá. O do Pleno também já chegou, já fiquei sabendo. Tudo bem? Já fiquei sabendo que o livro já está lá também. Tchau!